Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, uma aula específica do Estatuto do Servidor Público Civil do Estado do Pará, consagrado pela Lei 5.810 de 94. É o regime jurídico único, ou seja, é o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Pará. E o propósito do professor Luiz é gravar cada assunto em uma aula específica para melhor compreensão e controle dos estudos dos nossos queridos alunos, né? Reintegração. Professor, o que significa reintegração? Você tem que saber, na altura do campeonato, reintegração é uma forma de provimento. E nós temos aqui quais são as formas de provimento. Ó, 4 R's, né? ANP, né? 4 R's ANP. 4 R's, né? Primeiro R, ó, reintegração, tá certo? É do demitido, né? Olha aí, demitido, o servidor que foi demitido, ó. Reversão, segundo R, é do servidor aposentado, ó, tá? Professor, outro R aqui, ó, readaptação, é do servidor motivo de doença, vou colocar assim. E o último R, então temos aqui reversão, reversão do aposentado, demitido, né? Reintegração, faltou um R, reversão do aposentado, recondução, né? Recondução é do estágio probatório. Vou colocar aqui estágio probatório, né? Então está aqui os 4 R's. Nós vamos estudar cada R desse em uma aula específica. E agora nós chegamos na hora da reintegração. Professor, eu enxerguei na questão, eu li a palavra reintegração. Automaticamente você deve lembrar que é o quê? O retorno do servidor que foi demitido. Lembre-se que a demissão é uma punição que o servidor teve durante o exercício funcional. Então, ele recebeu a penalidade de demissão. Ele foi demitido ao bem do serviço público, então ele se afastou. O que acontece, professor? Esse cara que se afastou, ele vai voltar? Sim, ele pode voltar. Por quê? Porque ele pode, né, recorrer, por exemplo, à justiça, e na justiça ele ter os motivos que levaram à sua demissão, a essa penalidade da demissão, serem cancelados. Consequentemente, ele vai ser o quê? Reintegrado, ele vai ter um reingresso num cargo que tinha. Tá aí, né? E aí, professor? Cara, por que isso aqui? Esse cara aqui é um dispositivo constitucional. Todo e qualquer dispositivo constitucional, o prof. Luiz traz para a aula, né? Artigo 41, parágrafo 2º. Vem comigo. Invalidada a sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga ser estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, né? E aí, professor, o que diz o artigo 41, parágrafo 2º da Constituição Federal? Trouxe novos elementos para nós analisarmos, né? Então, primeiro, o que eu falei na introdução da aula? Reintegração é uma forma de provimento. Vai ser uma prova de provimento específica, exclusiva para o servidor demitido. Vem comigo aqui. Aqui no parágrafo 2º, ele só fala, ó, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, né? Então, olha só, do servidor estável, né? Então, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável. Olha só, invalidado. Então, aqui ele está colocando um tipo de motivo na qual ele foi demitido. Então, ele foi demitido aqui por sentença de um juiz, por decisão de um juiz. Tá? Agora, é o seguinte, a gente já vai adiantar, o Estatuto traz essa possibilidade e toda a jurisprudência também. Quais são as formas de demissão de um servidor público, ao bem do serviço público? Duas formas. Primeira, via judicial, que é essa que se refere aqui, e por decisão administrativa, ou seja, ele entra lá com
com pedido de revisão junto ao presidente da República, por exemplo, né? Ou junto ao governador do estado do Pará, vamos colocar isso aí porque isso aqui é uma lei estadual, e o governador, como autoridade máxima do Poder Executivo, por exemplo, ele analisa e acolhe os pedidos os motivos do pedido do servidor que ora foi demissionado, ele pode o quê? Cancelar a pena de punição. Então, olha só, então o servidor, conclusão, vamos lá, objetivamente, o servidor pode ser demitido por duas formas, tanto por sentença judicial, essa que está aqui no artigo 41, parágrafo 2º, quanto de forma administrativa, que a gente vai ver a seguir. Então é o seguinte, ele era servidor público, tá certo? Ele era servidor público estável, não está no estágio probatório, ele sofreu a pena de demissão, que ela pode ser proferida por um juiz através de uma sentença ou por uma decisão administrativa, tá? Ele foi invalidado. O que acontece com ele? Ora, lógico, o que acontece? Preste atenção. Eu era servidor, aprontaram comigo, caí na arapuca, foi demitido administrativamente, ok, processo viciado, fiquei fora do estado, fui demitido, perdi o meu emprego, perdi o meu cargo, né? Fiquei 3 anos brigando na justiça e na justiça consegui provar a minha inocência diante daquele fato. Então o juiz sentenciou que a anulação da decisão administrativa deu o quê? Da demissão. Então eu vou ser o quê? Reintegrado. Aí, a palavra reintegrado. Ele vai ser reintegrado ao cargo de origem. Pronto, né? Olha aí, estudo completo, né? Aqui você não vai encontrar um estudo mais completo do que esse. Bacana. Então estamos aqui agora, outro assunto importante, né? Tudo bem, professor, o cara foi demitido, ficou 3 anos fora, só que durante, né, vamos pôr 4 anos fora, né? Durante a sua ausência, né, porque o processo judicial ele é lento, ele é moroso, né? O que aconteceu? O cargo, a vaga dele, ele foi ocupado, né? Ele foi ocupado. E a pessoa que estava ocupando o cargo dele, a vaga dele, ele conseguiu o quê? A estabilidade. Conseguiu a estabilidade. E aí, professor? Conseguiu estabilidade. Se ele conseguiu estabilidade, ele não pode ser demitido. Nós vamos estudar as formas de vacância aqui, né? Nós já estudamos, aliás, a estabilidade. Ele conseguiu a estabilidade. E aí, professor? Aí o seguinte, são 3 coisas que podem acontecer se o cargo estiver ocupado, se o cara conseguiu estabilidade, segundo o artigo 41, parágrafo 2º. Ele será reconduzido ao cargo de origem, a primeira opção, tá? Sem direito a nenhuma indenização, ou ele será aproveitado em outro cargo compatível, bacana, tá? Ou colocado em disponibilidade. São 3 situações que vai acontecer com ele, né? Ele colocado em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até que aconteça alguma vaga, né? Ocorra a abertura de alguma vaga. Bacana, entenderam? Tá confuso, eu sei disso. Tem muitas coisas aqui que nós temos que falar aqui, né? Professor, eu ia falar da indenização, vou falar um pouquinho mais para frente. Vem comigo, resumindo aqui, né? Então é o seguinte, entenderam o lance que o cara era servidor, ele sofreu uma punição, a punição dele foi a demissão, ou seja, o desligamento compulsório do cargo público que ele lutou tanto. Essa decisão do desligamento dele, da demissão, só pode ocorrer via 2 vias, ou via administrativa, que é 90% dos casos, ou 10% via judicial, tá? Ok. Então ele foi demitido, ele recorreu ou via administrativa ou via judicial. Qualquer uma das esferas decidiu o quê? Pelo reingresso dele, pela anulação dos motivos da qual ocorreu o quê? Ocorreu a sua demissão. Bacana, tá? O cara ficou 5 anos fora do estado, brigando na justiça. No ato que ele for reintegrado, ele vai receber todas as verbas dele, toda a remuneração que ele poderia receber, que ele receberia, aliás, durante esse período. Bacana. Então ele volta para o estado. Ele vai ser o quê? Um reingresso dele, né? E aí, prof? Só que quando o cara voltou, ele ficou 5 anos fora, né?
na vaga dele, o cargo dele está ocupado. Tá? Ele está ocupado, olha só, efeitos da reintegração, caso o cargo esteja ocupado, provido por outro servidor que fez concurso. Aí nós temos duas hipóteses, né? O cara que está ocupando o cargo, ele tem estabilidade, ele é estável. Ou seja, ele fez o concurso público, tá certo? Ele foi aprovado em estágio probatório, ele teve 3 anos de efetivo exercício no cargo e foi publicada a sua estabilidade. Ora, eu já expliquei para vocês os efeitos da estabilidade, significa dizer que ele não poderá perder o cargo, não poderá ser demitido por qualquer motivo. Nós elencamos aí, né? Nós já elencamos as espécies na qual ele pode perder o cargo, e aqui não é. Então, o que acontece? Tem estabilidade. Se ele tem estabilidade, o cara que foi demitido, ele vai retornar a esse cargo. E o cara estável, acreditem, pasmem, você fez o concurso, ele vai ter que entregar o cargo dele, a vaga dele, para o cara que vai ser reintegrado, né? E aí, o que acontece com esse cara estável? 3 coisas, né? 3 coisas. Ou ele pode ser reconduzido ao cargo de origem, né? Aqui a recondução é outro tipo de provimento, inclusive vou alterar um pouco aqui a sequência da aula e eu vou colocar a reintegração, essa é a aula que eu vou gravar depois dessa aqui, a recondução. Ele vai ser reconduzido ao cargo de origem, tá certo? Ele pode ser reconduzido ao cargo de origem, né? Ou ele vai ser aproveitado em outro cargo, ou ele será posto em disponibilidade até que seja aproveitado, né? Então ele é estável, ele vai ter que entregar o cargo, ele vai entregar o cargo para o cara, bacana. Aí o seguinte, são 3 hipóteses. Ah, professor, aproveitado e outro cargo. Nós temos aí, né, outro cargo compatível, tem uma outra vaga, por exemplo, né? Se tiver outra vaga, ele vai sair dessa vaga e vai para outra vaga, morreu o assunto. 99,9% dos casos ocorre o item B, né? O cara está lá, né? Ou, vamos supor o seguinte, não tem outra vaga. Mas o cara já era servidor público anteriormente, ele era técnico, fez concurso para analista, né? Não tem vaga de analista e não tem disponibilidade. O que vai acontecer para o cara? Ó, ele vai ser reconduzido para o cargo de origem, ele volta para a situação anterior, ou posto em disponibilidade até o aproveitamento da vaga, até o surgimento de uma vaga. Então, ele não é demitido. Agora, se o cara está em estágio probatório, não adquiriu ainda a sua tão sonhada estabilidade, ele será exonerado. Ele será exonerado, porque ele tem que entregar, porque não tem vaga disponível para ele. Bacana? Então, esses são os efeitos, né? E o examinador bate muito nisso aqui. Bacana? Gente, esse aqui é um tipo de aula que você tem que assistir 2 vezes. É muito detalhezinho, né? E agora, prof, depois dessa explicação, ficou fácil, né? Agora a gente vai ler aí todos os artiguinhos da lei e a gente vai aprofundar o assunto, né? Da reintegração, está consagrado no artigo 40. Reintegração é o reingresso do servidor na administração pública. A primeira questão importante é o reingresso, tá? Não é, ele não vai ser nomeado, tá? Não há nomeação na reintegração e nem na promoção. Nós estudamos isso lá na aula de nomeação. O examinador cobra isso. Então, reintegração é o reingresso. Se eu fosse você, eu marcaria essa palavra, reingresso. Então, o reingresso do servidor na administração pública em decorrência de decisão administrativa definitiva ou sentença judicial transitada e julgado, com ressarcimento, tá? Com ressarcimento de prejuízos resultantes do afastamento. Então, está aí para você, né? Então, o reingresso do servidor da administração pública em decorrência de decisão administrativa definitiva ou sentença judicial transitada e julgado, com ressarcimento da despesa. Ou seja, o cara foi demitido ou bem do serviço público, ou de forma administrativa, ou de forma judicial. E ele conseguiu invalidar, tá certo? Invalidar os motivos dessa decisão, ele vai ser reingressado através do Instituto da Reintegração. Professor, o cara ficou 5 anos fora, 1 ano. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer.
Muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para a galera aí do nosso querido estado do Pará. Eu, professor Luiz, eu gravei artigo por artigo, assunto por assunto, super organizado, o regime jurídico único estatutário do estado do Pará, consagrado pela lei 5.810. Um curso muito competitivo que eu tenho certeza, se você assistir todas as nossas videoaulas, este curso tem mais de 14 horas de aula gravada, um curso completo. Aqui é uma aprendizagem completa, uma aprendizagem que realmente faz você ser aprovado no concurso, né? Realmente faz você ser aprovado no concurso. Essa nossa isolada são 60 dias de acesso que você tem direito, né? Investimento apenas R$50, mas eu digo para vocês que realmente vale a pena fazer esse curso aqui na Lá Concurso, essa nossa isolada. Quer se matricular? Clica aqui embaixo, nós temos um link que vai direto para o site lá para você se matricular. Tudo bem, pessoal? Um forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui na Lá Concurso.